Om Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Om. Dando continuidade aos nossos estudos de Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali, sábio dentre os sábios, o que no início do estudo parece um exagero, né? Porque ele já é sábio, só que ele é considerado o sábio dentre os sábios. E a gente vai estudando um pouco da sua obra, um texto que tem 2000 anos no mínimo, e ele nos aponta um caminho prático, um caminho direto para lidar com a nossa mente. Que nesse caso, para criar uma dissociação do obstáculo com o sofrimento. Quando a gente definiu sofrimento e definiu como uma aflição em resposta à vida, sendo que a aflição é uma ansiedade, uma tensão, um nervosismo, uma inquietação, uma preocupação. Se é uma resposta, essa resposta pode ser mudada, desde que eu tenha um pouquinho de atenção, desde que eu possa me observar frente às minhas relações, para tentar entender o que desse mundo, ou então o que desse mundo interno da minha mente me aprisiona nesse padrão de comportamento, nessa atitude de responder à vida de maneira tensa, ansiosa, preocupada, inquieta. E se eu tenho essa aflição, quando eu olho para mim mesmo, eu não consigo enxergar a minha natureza. Não é porque a minha natureza não está presente, mas porque há uma confusão. Da mesma forma que para ver a nuvem é necessário a presença do sol, quando a pessoa foca somente na nuvem, ela não reconhece que o sol está ali presente. E assim é a experiência quando a mente tem essa impureza. E essa palavra é muito boa, a impureza. A água é transparente, mas se ela tem partículas de terra, o que a gente vai enxergar é uma água escura, é a terra. Só que a terra está ali na água. Sem a água, ali nesse exemplo da água escura, a água não teria água, né? Mas a água está ali presente com as partículas
de terra. Então a gente vê a terra nesse exemplo devido à água, mas a gente não consegue reconhecer que a água é transparente porque tem impurezas. Isso é igual com a mente. O nome dessa sessão é Estabilizando e Limpando a Mente, mostrando dois caminhos de conhecimento. Um conhecimento estabilizador, que é o que a gente está vendo nesse exato momento, e posteriormente um conhecimento discriminativo, que logo no capítulo 2 a gente vai abordar esse tema. Se eu quero estabilizar a mente, como que eu faço isso? E Patanjali colocou, através de Abhyasa Eka Tattva, a fixação da atenção no elemento único. Assim, Patanjali vai passar para nós, a partir desse momento, vários elementos para que a gente possa conduzir a nossa atenção, mas mais do que isso, para que a gente possa se trabalhar. E ele começa pelo fator emocional, envolvido com as nossas relações, e as relações elas são motivo de muita perturbação para muitas pessoas, no qual, dependendo de quem que a gente está se relacionando, a nossa mente nutre uma disposição negativa. E a gente vai ver que essa disposição negativa ela só está presente se existe uma dor. Porque uma pessoa em paz não se sente atacada por uma pessoa feliz. Não se sente atacada por uma pessoa livre, por uma pessoa bem resolvida. Agora, uma pessoa recalcada, ao ver uma pessoa livre que se coloca, se colocar, essa personalidade do outro, é como se fosse um ataque para quem tem esse recalque, para quem não consegue se aceitar, para quem tem dificuldade de se colocar em si mesmo, por assim dizer. Então, Abhyasa Eka Tattva é uma meditação, porque essa fixação da atenção não é só um exercício de foco, mas é um exercício de transformação da nossa mente. Assim, o Yoga Sutras ele não traz uma coletânea de técnicas, apesar que dentro do texto existem muitas técnicas. Ele nos conduz num caminho de uma criação de um estilo de vida. Que esse é um dos pontos principais. Não é saber 10 técnicas para estabilizar a atenção, mas pegar uma que seja e mudar essa disposição negativa, e negativa porque uma pessoa que se sente atacada por uma pessoa feliz e ataca essa pessoa, não se sente em paz, não se sente feliz por isso, pode se sentir culpada de a outra não fez nada. E a pessoa vai lá e ataca a outra pessoa, e diminui a outra pessoa, e é hostil frente a outra pessoa, ou até mesmo é violenta frente a outra pessoa. Basta a gente olhar para o trânsito. A pessoa vai lá por causa de 3 segundos na sinaleira, o outro ou a outra já está buzinando ali com pressa e tudo mais. E dependendo do que acontece, as pessoas estão batendo boca. Só que depois que a pessoa bate boca e ela cai em si, aquilo ali não traz felicidade. Então, esse comportamento, essa atitude, ela tem uma disposição negativa. E do ponto de vista do meu bem-estar, da minha felicidade, ela é inútil. Um estilo de vida deve ser construído, que visa o quê? Uma tranquilidade estável. A Abhyasa também é a disciplina, o caminho da disciplina. E o caminho da disciplina é construir essa tranquilidade estável da nossa mente para que esse conhecimento ele possa
se estabelecer, ele possa estar vivo no nosso dia a dia e deixe de ser uma ideia. Até porque não é uma ideia, é uma realidade. Nós vamos ler o Sutra 33 e iniciar o primeiro ponto de foco que é sugerido. Não é necessário fazer todos os pontos que ele vai citar, que Patanjali vai citar. Entretanto, é bom em algum momento você experimentar principalmente esse que fala sobre a questão emocional. Então vamos lá. Maitri Karuna, Maitri Karuna, Muditopekshanam, Muditopekshanam, Sukha Dukha, Sukha Dukha, Punya Punya Vishayanam, Punya Apunya Vishayanam, Bhavanatash, Bhavanatash, Chitta Prasadanam, Chitta Prasadanam, Maitri Karuna Muditopekshanam, Sukha Dukha Punya Punya Vishayanam, Bhavanatas Chitta Prasadanam. Lá atrás, a gente tinha o termo Chitta Vikshepa. Chitta Vikshepa é a agitação da mente, é a tranquilidade, não, é a oscilação da mente, a perturbação da mente. Também pode ser uma distração, é uma oscilação e também pode ser uma perturbação. E ele citou dois termos, Antaraya, que são obstáculos previsíveis ao longo da nossa jornada, e Chitta Vikshepa. Dois termos que são separados, são duas coisas diferentes, a agitação da mente e o obstáculo, que trabalham junto, levando a pessoa a uma perturbação e, por consequência, ao sofrimento. Então é uma impureza. O antídoto para esse Chitta Vikshepa é Chitta Prasadanam. Lá no início a gente falou assim, mas a importância, né, do canto, da memorização. Perceba que em pouco tempo a gente já tem alguns termos que se repetem, como por exemplo Chitta Prasadanam. É a mesma base, ó, Chitta Vikshepa, a distração, a oscilação da mente, e Chitta Prasadanam. Prasada tem vários significados e o significado ele depende muito do contexto. Prasada pode ser vamos chamar assim, a sobra do ritual, uma púdia, né, quando a gente oferece ali para a deidade o retorno desse alimento que é oferecido é chamado de uma prasada. Aqui, prasada, ela tem um outro sentido. Tem um sentido de tranquilidade, tem um sentido de calma e tem um sentido de limpeza. Assim, a chave para entender esse sutra e para entender essa etapa da sessão é olhar para essa palavra e saber que esse é o objetivo. O que eu quero? Eu quero Chitta Prasada. Eu quero a tranquilidade e a calma da mente frente aos obstáculos. Eu não quero negar os obstáculos. Fingir que a dor não existe ou que em alguns momentos a agitação da mente não está presente, em que não há ignorância, né? A gente viu a visão errada. Todos nós temos algum nível de ignorância, para falar a verdade, muitos níveis de ignorância em muitas coisas. O que a gente não quer ter o nível de ignorância é sobre si mesmo. Então, sobre si mesmo, o meio de conhecimento chamado de Vedanta visa eliminar a confusão sobre a sua verdade. Essa confusão não pode existir, porque essa confusão é a base do samsara. E o samsari
é a pessoa que anda em volta. E quem é a pessoa que anda em volta? É aquela pessoa obcecada, compulsiva no mundo, achando que se ela não está bem agora, se ela não está confortável agora, ela vai de novo repetir as mesmas coisas, querendo um resultado diferente. Se o problema é de ignorância, a solução é de conhecimento, não de satisfação de desejos. Todos nós temos desejos e a gente vai continuar satisfazendo desejos. Porém, os desejos perdem a sua compulsão, aquela força que nos empurra, né, a andar no mundo com a ideia de que agora eu não estou bem, mas satisfazendo o próximo desejo, esse bem-estar, ele estará presente. E aí, lá o início do processo espiritual, que o mundo é incapaz de prover paz permanente. Eu não tenho como encontrar paz, satisfação e contentamento permanente, porque o mundo é transitório. Então, se o mundo é transitório, é impermanente, não é nele que eu vou encontrar algo que é permanente. Então, não tem. A pessoa vai concluir, não tem. Aí que vem o grande ponto. Porque a gente passa por várias situações. Várias situações estão mudando a todo momento. Só que existe um ponto invariável na tua experiência. Agora você se coloca como um aluno, uma aluna. Daqui a pouco tempo, se você tem filho, você sai do papel de aluno, aluna, e você vai para o papel de mãe e de pai. Perceba que os papéis mudam. As situações mudam a todo instante. Só que existe uma pessoa, um invariável. E esse invariável é eu. Agora, o que eu defino como eu? E esse é outro fator de confusão. Eu estou me definindo como eu pela forma do meu corpo, pela minha profissão, pela uma característica da minha mente, porque tudo isso também é variado. E a gente vai ver que a única coisa que não varia é que eu sou um ser consciente. Um ser consciente que detém conhecimento. E todo conhecimento advém de um ser consciente. Só que essa consciência, ela não é algo ordinário, como um pensamento. É só um pensamento. Não. Essa consciência é também silêncio. E nesse silêncio também é a fonte da paz e da completude. Porque eu estou completo. Quando eu estou confortável comigo mesmo, eu trago essa atenção para dentro e eu tenho a aceitação da pessoa que eu sou, eu não preciso mudar a minha realidade. Porque a minha realidade ela está acomodada. Eu vou seguindo, fazendo os meus papéis, continuando a minha vida, mas não existe uma negação da realidade. E assim como não há esforço para escutar, porque você não faz esforço nenhum para escutar, não há esforço para você se estabelecer nessa atenção consciente, por assim dizer, nessa base que está sempre presente. Basta a nossa mente ela não tá perturbada, a mente está limpa, né? Os mestres dão um exemplo que a mente tem que ser um cristal. A mente cristal, ela tem pensamentos. Só que em muitos momentos ela está limpa ali. Como nesses espaços que serão dados a partir de agora nas falas. A fala, o som vem do silêncio e o som vai para o silêncio. Todo pensamento vem do silêncio e volta para o silêncio. Dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Então eu não tenho um pensamento em cima do outro. Eu tenho um pensamento distante do outro. E se eu tenho uma distância, o que tem nesse espaço? Silêncio. Sempre silêncio. Que passa despercebido pela pessoa. Então isso não é uma ideia abstrata. Isso é uma realidade sobre si mesmo. E essa consciência é o que nós estamos construindo como uma nova identidade. Como a sua natureza fundamental, que não é tocada, que não é afetada.
Dando continuidade. Chitta Prasadanam é essa limpeza da mente, no qual eu removo a disposição negativa e eu posso ver com muita facilidade isso que foi apontado agora e que também vem sendo apontado em muitos momentos desse texto, em todos os textos de Vedanta, de uma forma ou de outra, será apontada para essa verdade. O objetivo foi dito. Agora, como que a gente alcança isso? Bhavanata é o que a gente vai ver agora. E que é o quê? Que são através de certas atitudes. Ele vai dar vários temas, mas aqui essa limpeza da mente, essa tranquilidade da mente vem do quê? Do cultivo de certas atitudes. E se é um cultivo de hábitos. A gente vai formar alguns hábitos que serão muito úteis para o nosso bem-estar mental. A gente tem valores muito bem estabelecidos para algumas coisas. Por exemplo, o dinheiro. As pessoas têm um valor estabelecido pelo dinheiro, porque a pessoa não queima dinheiro, porque sabe o valor que o dinheiro tem. Pode comprar prazer, pode comprar segurança, pode comprar muita coisa. Um valor assimilado. Agora, as pessoas não têm um valor assimilado por uma atitude gentil. Muitas não têm, algumas têm. Por uma compaixão para com aquelas pessoas que sofrem. Então a pergunta que fica é: o que eu ganho em ter uma atitude gentil frente a uma pessoa? O que eu ganho em ter compaixão por uma pessoa que está passando por uma dificuldade, em vez de uma imposição, em vez de um julgamento, em vez de uma condenação? Qual é o ganho disso? E Patanjali nos mostra que o grande ganho de certas atitudes é o quê? Chitta Prasadanam. É a tranquilidade da mente. Assim a gente volta para o que foi falado. A construção de um estilo de vida que favorece a tranquilidade da mente. E para mim construir isso, eu não preciso ir para o topo dos Himalaias e ficar meditando o dia inteiro. Só que eu preciso entender como lidar com essa mente. Nirodha, todos os termos ligados, o comando sobre a mente, ele está colocando isso. Quando a gente fala comando, não é uma coisa assim, vira o botão. Eu comandei a mente. Agora eu não sinto mais raiva. O comando da mente não vem no momento da raiva. Pode ter um pouco ali. Mas quando a raiva vem para fazer o seu papel. Então, se você não quer que a raiva se manifeste, você precisa trabalhar antes do surgimento dessa raiva. Porque depois que a emoção vem, ela tem uma energia, como a onda. A onda começou a se formar, a onda vai ter o seu pico, até que ela vai seguir o seu caminho e ela vai se desenvolver, até se desfazer. Toda emoção, ela é assim, no momento que a emoção se manifestou, ela tem o seu pico de energia, vamos chamar assim, né? O seu pico de intensidade, e ela vai se desfazer. Por isso que esse trabalho é feito preventivamente, vamos dizer assim. E aí todas as práticas, elas deveriam e devem ser regulares. A construção de um estilo de vida que tenha certas práticas que vão visar a eliminação ou, digamos assim, a diminuição de intensidade dessa disposição negativa. Porque se a disposição ela é muito grande, você não consegue sair do mais alto para o mais baixo ou até mesmo para a eliminação disso. Você precisa diminuir aos poucos, que nem quem tem muita dor. A pessoa tem muita dor nas costas. Não é fazendo uma aula de yoga que você remove a dor nas costas. Mas se o nível de intensidade é 8, talvez você saia com o nível 6. Daqui uma semana baixa para o nível 4. Daqui um mês, 2 meses, baixa para o nível 2. Daqui uns 6 meses, um ano e meio,
você, em muitos casos, consegue zerar. Só que a pessoa não sai, em termos de uma cura, não de um remédio muito forte, do nível 10 para o nível 0, no estalar de dedos. É um processo. Isso aqui é a mesma coisa, é um processo. Quais atitudes são essas? Maitri é amizade. Só que é mais fácil de entender como gentileza. Karuna é uma compaixão. Mudita, uma simpatia, uma boa vontade. E o Upekshanam é uma neutralidade, uma acomodação e até mesmo uma aceitação. Vishaya, com relação ao quê? A pessoas felizes, sukha, a pessoas infelizes, em dor, em sofrimento, dukkha, a pessoas punya, a pessoas que têm muito mérito, a pessoas virtuosas e apunya. Parece que tem duas palavras iguais ali. Agora vocês já têm o texto. Então tenham o texto aí de vocês, porque vocês já podem acompanhar com o texto, né? Parece que tem duas palavras, punya e punya. Só que devido às regras gramaticais, as palavras em sânscrito elas se combinam, elas se tornam palavras compostas. E ali a gente tem punya, punya. Se a gente separa, a gente tem punya e apunya. Esse a no sentido de uma negação. Então, de um lado eu tenho pessoas virtuosas e de outro lado eu tenho pessoas não virtuosas, que podem ser pessoas desonestas, pessoas perversas, pessoas mal educadas. Aí tudo se engloba nessa não virtuosidade. E assim a gente cobre a base das nossas relações, né? Basicamente está tudo aí. Com pessoas felizes, com pessoas infelizes, com pessoas virtuosas e com pessoas não virtuosas. Para entender isso aqui, a gente vai transcrever o verso. Então, o que o Sutra diz? A limpeza, a tranquilidade da mente vem do cultivo de certas atitudes. De gentileza para com pessoas felizes. De compaixão para com pessoas com dor e sofrimento. De boa vontade, simpatia para com pessoas virtuosas. E de neutralidade para com pessoas não virtuosas, para até mesmo com pessoas perversas, né? O oposto da virtuosidade. Cada atitude dessa é um tipo de meditação. Aquela pessoa, aquele professor que está em dúvida, eu já estou ensinando há muito tempo, mas não sei como mudar um pouco isso. Olha aí, tem muito trabalho a ser feito, a trabalhar em cima de gentileza, a trabalhar em cima de compaixão, de simpatia e de neutralidade. Nenhuma dessas atitudes visa o quê? Validar o comportamento. Por exemplo, assim, quando a gente vê a humanidade da pessoa, esse é um exercício muito bom de se fazer. A gente sofre em muitos momentos, né? Quando a gente vê um pai, quando a gente vê uma mãe, quando a gente vê um filho, e a gente tem uma visão de mundo, a gente determina um caminho que a gente julga ser bom. Só que a gente determina um caminho a ser bom de acordo com a nossa visão. Só que quem não tem a nossa visão, quem não viveu o que a gente viveu, não tem como enxergar o que a gente enxerga. Então é muito duro a gente ver uma mãe que não cuida da sua saúde, a gente vê um pai que negligencia algumas coisas que seriam tão importantes para um bom relacionamento, para um relacionamento harmonioso. A gente sente bastante quando um filho desvaloriza algo que a gente julga ser importante. E essas pessoas fazem isso, no fundo, elas não enxergam com os nossos olhos. Só que quando a gente reconhece isso, naturalmente a gente tem uma compaixão. Porque a gente sabe que
a pessoa não consegue enxergar um caminho diferente, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor. Mas a pessoa não tendo a visão, não tendo os nossos olhos, ela não consegue sair daquele emaranhado. E muitas pessoas ficam anos e anos e anos com depressão. Muitas pessoas vivem em relacionamentos, repetindo os mesmos padrões, porque a pessoa não enxerga aquele processo por não ter a visão. Agora, para quem enxerga, é muito fácil dizer assim, olha, o conhecimento é o maior meio de purificação. Para uma pessoa que entende o poder do conhecimento, isso faz muito sentido. Agora, para uma pessoa que não tem raízes culturais com base no conhecimento, nunca teve alguém dentro de casa lendo um livro, valorizando o conhecimento, isso é um outro universo. E para muitos vai ser uma perda de tempo muito grande, até que, em muitos casos, tem uma situação de sofrimento e a pessoa tenha que se ressignificar. E a pessoa tem que pensar sobre os seus padrões de visão de mundo. Aí volta lá para trás, Bhranti Darshana. Então, voltando para o nosso exemplo, é muito duro. Só que por mais que a gente reconheça isso, esse nosso reconhecimento não quer dizer que aquele comportamento não vai causar mais dor e mais sofrimento para a pessoa. Então, reconhecer isso não vai aliviar a situação da outra pessoa, porque cada ação tem um resultado, e um resultado muitas vezes proporcional àquilo que a pessoa faz. Como, por exemplo, um bandido. Eu posso olhar para a humanidade, para a pessoa por detrás do delito e ver que ali provavelmente tem um ser humano com uma dificuldade familiar muito grande, com abusos, com violências, com questões sociais graves e muito sérias. Só que se a necessidade levasse uma pessoa ao delito, todo mundo que tem necessidade seria um delinquente. Só que tem muitas pessoas que usam a necessidade para crescer e amadurecer, para se tornar uma pessoa melhor. Quantas pessoas passaram por uma agressão dentro de casa e aquela agressão foi tão, mas tão marcante que a pessoa fez muita força para ultrapassar essa barreira da agressão e não levar essa agressão para os filhos. Isso é muito comum com quem foi abusado, com quem foi agredido, e às vezes não é uma agressão física. Cresceu com base em uma agressão verbal. Cresceu com uma baixa autoestima, com uma estima tão baixa, que essa pessoa vai passar muitos e muitos anos se reconstruindo. Só que no momento que essa pessoa se reconstruiu, aquilo foi tão doloroso que o objetivo não é largar esse fardo para o outro. Então a pessoa deixa de sentir raiva em quem abusou, em quem agrediu. Só que essa pessoa que fez o que fez, ela tem uma bagagem. E a bagagem para muitos pode ser uma culpa, pode ser um distanciamento, pode ser uma dor emocional que numa vida não vai ser curada. Porque um pai que agride um filho por muito tempo não vai curar isso da noite para o dia, porque pede desculpa. Pedir desculpa é um grande passo. Agora, nem sempre o só pedir desculpa vai limpar anos de afastamento, anos de negligência para com os sentimentos, as emoções do outro, anos de desconexão. Aí fica velho e sofre porque não sabe, porque os filhos não procuram mais. Passou uma vida tratando os filhos como se fossem objetos e um fardo. E agora que está velho, que não olhou
para o outro, espera que o outro olhe para si. Não vai acontecer assim, porque isso é o cultivo de hábitos de uma vida. Portanto, se você não quer viver na solidão, não é na solitude, mas na solidão, isso não começa quando a pessoa está com 80 anos. Isso começa com o cultivo de alguns hábitos aqui e agora. Isso é importante a gente falar, porque tem aquele movimento do namastê. E não é uma crítica, mas a gente brinca muito com isso. Né? A pessoa entra na espiritualidade e fala namastê. Ontem eu fui numa faculdade aqui de Porto Alegre dar uma palestra para os alunos da fisioterapia. E a gente falou um pouco sobre isso. Eu lembrei de um retiro que eu fiz. Eu estava fazendo uma formação de yoga e fui fazer uma outra formação de yoga dentro da formação, né? Que não tinha nada a ver, são duas formações diferentes. E foi meu primeiro retiro, assim. Eu pensei assim, que olha, quem vai para um retiro espiritual é uma pessoa espiritual. Só que lá eu me deparei com briga por ventilador, não podia comer, levar chocolate para dentro do retiro. Eu fui no supermercado, porque a nossa folga era na sexta-feira. O retiro era em Garopaba e a gente tinha uma folga na sexta e podia ir para a praia, dava uma aliviada. Era um dia na semana, tinha um dia de folga. Então era aquele dia que a pessoa ia para a praia, saía um pouco daquela rotina, né? E quando eu fui no mercado eu fiquei apavorado porque as pessoas estavam enchendo bolsas e mochilas com chocolates e doces e coisas que nas regras que a gente assina ali um contrato não era permitido e era só um mês. Dava para não fazer isso. Só que é um desespero. Briga por fila na comida, muita confusão. Então aquilo ali foi um choque de realidade e a gente se depara com essas coisas, sabe? Então, não é porque a pessoa está num meio espiritual, e aí eu estava falando do namastê, né? Que a gente fala namastê que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Só que dentro da gente, a gente quer limpar isso. A ideia central por detrás disso você precisa se colocar, que nem numa situação dessas, de uma não virtuosidade. Qual que é o meu papel frente a isso? Em alguns casos, o meu papel é me afastar. Porque tem pessoas que têm comportamentos tão absurdos que a gente não vai conseguir se relacionar. Por mais que tu diga, olha, essa pessoa é uma pessoa legal. Eu tinha um amigo assim. Olha, quando essa pessoa estava de cara, uma pessoa muito agradável, muito legal, só que essa pessoa tinha problemas com drogas. Isso eu estou falando na adolescência, sabe? Bem mais atrás, não agora. E era uma pessoa legal, tu encontrava, às vezes, naquele período que a gente saía, né? Ia para algum bar, algum lugar, assim, dar risada, nesse momento de vida. Só que o que acontece? Aquela era uma pessoa, a chamada pessoa tóxica. E é uma pessoa que, se tu conviver, não te faz bem. Apesar de aquela pessoa de cara, tu consegue dar risada, tu consegue trocar certas alegrias. Então, tem um ponto do comportamento dessa pessoa que é tão prejudicial que, para que a pessoa não se fira porque o outro não quer mudar esse comportamento, em alguns casos o afastamento é a melhor coisa. Em outros casos é o se colocar, como por exemplo, eu não posso me afastar, eu escolhi um casamento, um relacionamento, a gente está conectado. Então como que eu vou lidar com isso? Me colocando. Aí existem formas de se colocar para que nós não sejamos tão agressivos. Só que em alguns momentos é uma energia mais forte que é necessária. Por isso que a raiva não é algo ruim. Só quando ela tá deslocada, porque a raiva é uma proteção. Tem algo que está errado ali, por isso que eu tenho raiva. Porque senão eu não vou ter raiva agora. Tenha raiva. Não vai ter.
Agora, se uma ofensa for dita para você, é muito provável que você terá raiva. Então, nenhuma dessas atitudes visa o quê? Passar a mão na cabeça das pessoas e validar o comportamento que por vezes é absurdo. Por vezes é absurdo o comportamento das pessoas. Não é esse o ponto. Mas o ponto é enxergar que existe um ganho mental em termos de tranquilidade e a remoção de uma disposição negativa da mente. Assim a gente transcreveu o verso e cada um desses é um tipo de meditação. Aí depois a gente fala como fazer isso. A chave para entender isso é sempre pensar o seguinte. Primeira atitude, né, que é a gentileza frente a pessoas felizes. Se eu estou em paz, se eu estou confortável comigo mesmo, eu enxergo uma pessoa feliz em qualquer lugar. Pode ser num shopping, num grupo de estudos, num restaurante. Aquilo não me afeta de forma alguma. Agora, se eu estou em dor, eu tenho desejo, eu tenho, mas é a pessoa, é o exemplo da pessoa, não estou falando de mim. Eu tenho um desejo de viver um relacionamento e não consigo me relacionar, já tive vários relacionamentos. E eu vejo um casal que aparentemente está bem, uma pessoa que está em dor olha para aquela situação e, em muitos casos, vai tentar diminuir, vai tentar buscar algum defeitinho nela ou nele para diminuir a situação, para meio que se elevar. Isso é o que é chamado de recalque. A pessoa conseguiu algo muito interessante. Foi lá e falou para a amiga, olha, deixa eu te contar uma coisa. Tô bem feliz hoje porque eu estava querendo ir para a Índia, assim, mas a língua sempre foi um bloqueio para mim. Aí tu sabe, olha, eu fui resistente, tinha dificuldade com línguas. Aí eu fui lá e aprendi, comprei as passagens. Nossa, estou tão feliz porque eu vou conhecer os Himalaias. A pessoa recalcada, em vez de compartilhar aquele momento, vai fazer o quê? Vai começar a falar de si mesmo. Eu não tenho paciência para a língua, sabe? Eu gosto do Brasil e acho que está muito bom. Então, em vez de fazer isso, eu faço outras coisas. Não tem uma conexão ali, porque a pessoa está contando algo que é importante de si mesmo, que tem um valor para si mesmo. E, em vez da outra pessoa se conectar com a emoção, se conectar com aquele sentimento, com aquela alegria da pessoa, a outra pessoa diminui a importância disso e fala de si mesmo. Por isso que não tem a conexão com as pessoas. Muitas delas não têm essa conexão, porque cada um só quer falar de si mesmo e não se conecta com o outro. Assim é com a pessoa que tem uma dor. Uma pessoa que tem uma dor, a beleza do outro. Existe isso, uma mulher bela, um homem belo. Isso é um fato. Existe a gente não deve ficar preso a esses padrões, mas tem formas de rosto, de pessoa que aquilo ali chama a atenção, vamos dizer assim, que aquilo chama a atenção. E essa pessoa, por exemplo, que não se aceita, o simples fato de um padrão de beleza pode ser uma afronta a essa pessoa. Eu trabalhei há muitos e muitos anos atrás com 2 homossexuais. É uma loja e uma loja de calçados. Os 2 homossexuais com homens, eles eram muito tranquilos. Um deles era muito amigo de homens e de mulheres. O outro, ele só se relacionava bem com homens. E com as mulheres, ele era extremamente agressivo verbalmente. E certa vez entrou uma estagiária, assim, uma menina muito bonita, assim, com uma forma de rosto, enfim, muito bonita.
E esse rapaz na frente dos funcionários mais antigos, e a gente tudo almoçando assim, e do nada o cara olha para a menina e chama a atenção. Nossa, fulano, tu tem um rosto tão bonito. Poxa, e aí todo mundo olhou assim, né? Que legal isso, porque era uma menina muito bonita. E logo depois ele falou assim, por que tu não aproveita esse teu rostinho bonito e tu não te prostitui? E aquilo ali foi um choque, porque pensa bem, isso há muitos anos atrás. A menina recém tinha entrado na loja, era uma estagiária que estava tentando, né, de uma certa maneira ser útil, agradar os chefes ali, ser prestativa, porque precisava do trabalho. Estava frente a funcionários mais antigos, a pessoas que já tinham, entre aspas, o seu serviço garantido, e a pessoa na frente de umas 15, 20 pessoas chama a atenção primeiro. Tem um jogo ali, olha o jogo que tem. A pessoa não foi direto e falou, a pessoa chamou a atenção. Como? Fulana, tu tem um rosto tão bonito. Aí todo mundo olha, bah, que legal, tá dando um elogio, porque se a gente parar para pensar, isso é uma coisa que eu levei muitos anos na minha história de vida, sabe? A astrologia me ajudou muito a isso. Eu não lembro de uma pessoa chegar e elogiar e dizer assim, bah, olha fulano, tu é um cara inteligente. Poxa, tu tem aptidão para os esportes. Olha, sabe, elogiar e enaltecer, mas não para uma vaidade, para um auto-orgulho, mas para um reconhecimento. Eu vou dizer o meu caso pessoal. Eu por muitos anos achei que eu não servia para nada. Estou falando sério com vocês. Eu achava que eu não tinha serventia nenhuma para a arte, para o esporte, para nada. Não conseguia ver nada de bom, porque nunca ninguém tinha apontado para algo bom. E aí, muitos anos depois, eu fui fazer o mapa, meu mapa védico. E lá no mapa dizia, olha, tu tem habilidade de comunicação. Aí eu pensei, nossa, lá nas aulas de matemática, eu ensinava as outras pessoas. Mas eu nem pensava sobre isso, porque eu sabia muito matemática e o natural, tinha as pessoas que não tinham aptidão. Eu só ensinava, meio que já dava aula. Isso no primeiro grau, no segundo grau, mas nunca tinha parado para pensar. Então, visa as qualidades. O mapa védico, eu não vou sair muito aqui, mostra certas qualidades sobre nós que a gente, quando alguém fala, a gente reconhece. Mas até então, a gente nunca vê. E tem pessoas que são belas, mas porque nunca alguém apontou para isso, e não que precise alguém apontar. Mas a pessoa que não se construiu ainda na sua identidade, não é uma pessoa mais livre, é importante essa validação, assim como para um filho é importante esse amor primário do pai e da mãe, porque se o pai e a mãe ofertam esse amor e essa pessoa se sente amada, dificilmente essa pessoa vai ficar atacando as outras pessoas, entende? Essa pessoa consegue ser uma pessoa mais gentil, consegue transbordar, por assim dizer, esse amor. Só que essa pessoa não. Essa pessoa, quando lida com um padrão de beleza XYZ, que não é o foco da nossa aula, essa pessoa se sente atacada. E aqui que vem o ponto. E sem o outro fazer algo, essa pessoa se sente atacada pelo jeito do outro e essa pessoa ataca o outro. Só que no momento que essa pessoa ataca o outro, isso não traz felicidade, isso não traz paz. Olha para o âmbito político. Destruir o partido B não torna o partido A feliz. O partido B destruir o partido A não deixa o partido A tranquilo, porque se eliminar o partido A e só tiver o partido B vai brigar com o próprio partido B. Isso é ignorância. Mas as pessoas não enxergam a totalidade e não enxergam. A gente tem uma frase, eu nunca lembro se é do Sócrates ou de Platão, que diz assim: a gente
é muito fácil enxergar o fiapo no olho do outro. E é muito difícil enxergar a bigorna no próprio olho. Agora tem um outro que é muito bom. É muito fácil a gente apontar o dedo para o outro. Só que no momento que a gente aponta o dedo para o outro, tem 3 dedos que são apontados para nós. Então essa vai ficar o nosso exemplo de Vedanta. Quando eu aponto o dedo para o outro, né, ataco o outro, tem 3 dedos que apontam para mim que talvez o problema sou eu e não é o comportamento do outro. Se é um comportamento agressivo e violento, talvez eu tenha que me afastar, mas um padrão de beleza faz eu me sentir desconfortável. Uma personalidade faz eu me sentir desconfortável. Uma pessoa que talvez tenha mais dinheiro faz eu me sentir desconfortável. Aí tem uma dor. E é aqui que esse trabalho desse sutra, ele tá nos levando para que a gente possa tirar essa disposição negativa da nossa mente, que em vez de oferecer uma hostilidade, um ciúme, né? Uma inveja, uma violência, que nem nesse caso, pode ser algo simples, mas, poxa, é algo que fica marcado, né? Pega uma criança que cresce com o pai dizendo, tu não serve para nada. Poxa, aquilo ali é traumático. Então, o que a gente quer aqui? A gente quer entender que frente a uma pessoa feliz, ou por exemplo, a pessoa bela, né? Aquilo ali, vamos dizer assim, é um presente. É um presente que a pessoa ganhou, sabe-se lá quantas vidas que a pessoa viveu, e nessa vida a pessoa veio com um padrão de beleza que é muito aceitável na sociedade. Outras pessoas têm uma vida tão desgraçada e estão vivendo um único momento de felicidade. Isso não pode ser uma afronta à pessoa, sabe? E o antídoto para isso é primeiro a gente entender que cada pessoa tem a sua história e que cada pessoa é diferente uma das outras e que é um verdadeiro milagre a gente chegar até aqui, entendendo a pessoa por detrás do papel. A gente vê que aquilo ali faz parte da história do outro. Então, o que eu passo a oferecer? Gentileza. E gentileza nada mais é do que uma atitude amiga, uma atitude generosa, uma atitude atenta, presente para com o outro. Que num caso de felicidade pode ser só escutar, pode ser só desfrutar daquele momento com aquela pessoa, não é validar nenhum tipo de comportamento, mas é dentro da minha mente, é dentro da sua própria mente, olhar para essa disposição negativa, se houver, porque pode ser que não tenha, você já caminhou bastante, mas se houver um recalque de quando você se relaciona com alguma pessoa feliz, aí tu bota tudo que é enaltecido. Eu dei o exemplo da beleza, porque me lembrou esse caso que a beleza de uma mulher afeta essa pessoa. A conclusão que eu faço é que essa pessoa não se aceita. É só isso, porque tem homossexuais, que nem eu dei o exemplo do meu outro colega de trabalho. Olha, ele se aceitava, ele era assanhado. É verdade, ele era assanhado. Então, numa linguagem aqui, tu não podia ser bobo, porque ele era bem assanhadinho, mas ele era respeitador, tu conversava com ele numa boa, as moças do ambiente, porque tudo isso ocorria no ambiente de trabalho. Não pensa que a gente ficava filosofando sobre, não, é no ambiente de trabalho, uma loja com 50 funcionários e pessoas tudo diferentes ali convivendo junto. E era uma pessoa completamente sociável e era homossexual. Eu não tenho nenhum problema com homossexual, não tenho nenhum problema. E a gente convivia junto, a gente brincava, a gente ria, mas com uma linha, porque nesse caso ele era meio assanhado. Então tu só tinha que manter a linha ali. Uma pessoa muito gentil, todo mundo acabava gostando.
O outro também era uma pessoa extremamente inteligente, só que tinha esse recalque. E em muitos casos, o comportamento era um comportamento agressivo de tentar humilhar as mulheres. E isso, a única conclusão que me vem na mente, aí é uma conclusão, não é mais conhecimento, é que essa pessoa não se aceita e por não se aceitar, essa pessoa ataca os outros. Só que aí vem o ponto do verso. Atacar os outros me deixa feliz? Me deixa tranquilo? Me deixa em paz? Não. Então eu preciso descer um degrau. Encontrar uma aceitação é aquela coisa básica. Uma aceitação da pessoa que eu sou. Sair desse jogo de comparação. Olhar para o tanto que eu caminhei. Porque eu vou falar uma coisa pessoal. Eu respeito muito quem se assume. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um governador que se assumiu. E é uma opinião particular. Eu admiro. Eu admiro muito o nosso governador do estado por ser talvez o primeiro que se assumiu. E eu não valido o comportamento dele, porque existem muitas histórias aqui no Rio Grande do Sul de um outro nível de comportamento do governador, que é o Leite, né? Mas eu só estou citando porque você pode ver esse vídeo depois e ficar achando, o pessoa A, o pessoa B. Mas isso é de força. Nós somos pessoas diferentes. Então, que bom que a pessoa se assumiu. É menos um recalcado para ficar atacando os outros e tá lá num cargo de poder e certamente é muito atacado, é motivo de deboche. Os próprios, né, muitos homossexuais, eu acho tão engraçado isso, né? Eu conhecendo, hoje eu não convivo tanto, mas já convivi com muitos, né? E atacam o governador. Mas pensa bem, uma pessoa que está exposta e é assumida. E por que isso incomoda os outros? Porque os outros não se assumem. Para a gente fechar aqui, certa vez eu ouvi uma coisa que faz muito sentido. Se uma pessoa é falcatrua, assim, vamos dar o exemplo de uma pessoa que quer se relacionar com todo mundo, tá? Quer se relacionar com todo mundo. E a pessoa está lá solteira. E você conhece essa pessoa. Se essa pessoa for honesta com você e chegar assim, olha, eu gostei muito de ti. Só que eu vou te falar, eu estou num momento de vida que eu estou com várias relações e eu estou gostando de me relacionar com um monte de gente. Então assim, eu gostei de ti, só que eu me relaciono com um monte de gente. Aquela pessoa está sendo sincera e está te mostrando quem ela é naquele momento. Diferentemente do que? De uma pessoa que quer e se relaciona com todo mundo e veste uma máscara do santo e da santa e nutre uma falsa ideia do outro que vai ter um relacionamento sério, que vai ser fiel com aquela outra pessoa. E isso sim é uma desonestidade. Ah, mas é imoral. Outro problema. A moralidade, o risco de pegar uma doença, né, se relacionando com um monte de gente, é outro problema. Agora a pessoa se assume. A pessoa está se assumindo. Então qual que é o problema? Para nós, de fato, não é a pessoa que se relaciona com um monte de gente. Sabe por quê? Porque isso é o problema do outro. O problema é a pessoa que não se assume. No momento que a pessoa se assume, ela oferece o quê? A sua honestidade. E aí a gente tem uma escolha. Olha, isso não é bom, sabe? Para mim, eu não gosto dessa ideia, sabe? De saber que eu me relaciono com uma pessoa que está assim, eu não gosto. Ok, eu respeito o ser humano. Eu respeito o ser humano. Eu posso me tornar amigo. Eu só não vou entrar numa relação íntima com a pessoa. Mas, como um amigo, eu posso ser um amigo e não tem problema algum. Resolvido o problema. Agora, com a pessoa que não se assume, esse é o problema. Aí a pessoa que não se assume por quê? Só porque tem uma dor. E aí a resposta dessa pessoa é o quê? Uma hostilidade,
uma diminuição do outro, um tentar ser melhor. Tentar ser melhor é um recalque, né? Um recalque, porque eu não preciso tentar ser melhor que o outro, eu preciso fazer o melhor com o que eu posso e ficar bem. Se eu estou confortável comigo mesmo, eu não tenho essa pressão de mudar. Eu preciso mudar. Poxa, eu tenho uma personalidade. Você tem uma personalidade. Agora, se eu não me sinto mal com a minha personalidade e a minha personalidade não agride outra pessoa, eu não tenho nada que mudar. Eu estou confortável. Ah, mas eu falo mais rápido. Tem o filósofo Clóvis de Barros Filho. Se a gente pegar o padrão de oratória, Clóvis de Barros Filho não está no padrão de oratória. Ele é o mestre da oratória, daquele jeito meio louco dele e tudo. E por que a gente ama, para quem gosta, e um dia escuta as palestras antigas do Clóvis? Porque aquilo é ele. Aquilo é ele. Ele se colocou, é a honestidade dele. Ele não é um cara morno. Ele é um cara quente. E no momento que a gente se coloca, aquilo é a beleza. Essa é a nossa beleza. Então, o antídoto para lidar com a felicidade alheia é nutrir na nossa mente uma atitude de gentileza, uma atitude amiga, uma atitude atenta, presente para com o outro, generosa para com o outro, reconhecendo que aquela pessoa tem um monte de problema. Tem pessoas, que nem eu dei o exemplo da beleza, que sofrem tanto por causa de relacionamento, se relacionam o tempo todo, porque quem tem um padrão de beleza muito enaltecido, o que não falta é pretendente. Então essa pessoa fica num conflito muito grande, é difícil viver aquilo ali. Só que quem está fora não entende. A gente vai ver esses modelos, né, que tem esse movimento de pousar sem maquiagem. Porque as pessoas ficam presas a um padrão de beleza e aquilo ali muitas vezes é um sofrimento. Imagina a mulher ou o homem, né, que vende o seu rosto, né, no cinema. Pô, vai chegar um momento que tu vai envelhecer. Não é mais tu o protagonista, porque o teu padrão de beleza já não é mais o que a indústria está se utilizando. Então as pessoas têm fases de vida. E dentro dessa fase de vida tem momentos muito felizes. E o ponto é, tira a atenção do outro e traz a atenção para reconhecer o que você fez e faz com o que você recebeu. E vai ver que fez muita coisa, é motivo de orgulho. Então, se você tem orgulho de si mesmo, ao se deparar com a felicidade do outro, não há recalque. Há o quê? Há uma gentileza. E qual é o valor pela gentileza que a gente tem que entender aqui? Uma pessoa gentil recebe, ganha a tranquilidade da mente. Então, a primeira atitude a ser nutrida é gentileza frente à felicidade alheia. E a gente vai ver na próxima aula como se trabalhar isso, porque não adianta só falar, eu vou ser gentil. Não é só decisão, sabe? Porque se fosse só decisão, todo mundo tomava uma decisão agora, eu vi que eu ganho muito, eu ganho uma mente tranquila, eu vou só decidir isso e vai. não. Depois que a pessoa criou o hábito negativo, a pessoa vai ter que criar o hábito positivo. A gente chama de Pratipaksha Bhavana. Invocar o pensamento oposto. E você vai ter que fazer isso várias vezes, até que essa disposição se torne um hábito mental. Isso é possível. É só você olhar muitos dos budistas. Os budistas fazem muita meditação da compaixão. E a pessoa que faz muito essas meditações sobre compaixão, essas reflexões, ficam pessoas compassivas, mais compassivas, né? Então é isso. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.
Om Shri Guru Pyo Namaha Hare Om. Palmas das mãos, são unidas em frente ao peito. Namastê. Um forte abraço. E só um detalhe, se você discorda das minhas opiniões pessoais, que eu acabei dando algumas opiniões pessoais, uma delas é referente ao governador, não tem problema, você pensa diferente, tranquilo, tá? Foi só uma opinião pessoal, porque no meu caso pessoal eu admiro bastante a pessoa que se coloca, e no caso dele, ele se colocou, é muito criticado por isso, tem muito deboche em cima disso, mas tá lá. É quem ele é, se colocou, e quanto a isso, pelo menos a isso, ele não tem nenhum problema. Forte abraço. Tchau.